Bom, pessoal, eu sou o Wesley, esse aqui é o Eric, e a gente trabalha com brasileiros que estão empreendendo fora do país, especialmente nos Estados Unidos, para potencializar os seus negócios, trazer mais clientes e proporcionar soluções que vão de encontro às necessidades. Eric, me diz, por gentileza, quais são os principais efeitos positivos que você percebe na vida e no trabalho dos nossos clientes, com todas as ferramentas, a expertise e tudo que nós entregamos? Então, boa pergunta, Wesley. Prazer, eu me chamo Eric. Hoje nós atuamos já só no mercado americano há 5 anos, né? Então nós já passamos várias experiências ali, então nós conhecemos bastante do público comprador americano, ferramentas, estratégias que funcionam, ferramentas que só tem nos Estados Unidos, não tem Estratégias no que não funcionam Brasil. também, né? Isso, estratégias que não funcionam, né? Lógico, não é só um mar de rosa, já passamos por diversos resultados negativos também, foi o que nos colocou hoje a ter bons resultados, né? E eu acredito a grande questão, o X da questão, né, é a pessoa se aventurar sem conhecer ali quem ela está contratando para alavancar a empresa dela na internet, né, colocar a empresa no digital ali para poder ter mais clientes, né, e crescer seu business. E às vezes por não conhecer ou não entender, não tem ninguém para poder falar o que precisa ser feito, acaba confiando no primeiro que aparece e acaba se tornando uma pessoa frustrada com marketing às vezes, né? Sim. Olha, eu como empresário, né, para quem não sabe, eu tenho uma clínica aqui em Anápolis, Goiás. É, também temos a agência e eu conheço por dentro como empresário as dores de você gerir e às vezes as coisas não saírem como você gostaria que saíssem. Você fazer um investimento no marketing, você reservar ali um percentual do seu faturamento para investir esperando retorno e às vezes não ter, ou no mínimo não ter uma satisfação, um acompanhamento de perto, uma consultoria. E além de empresário, eu sou psicólogo, então a gente trabalha muito nesse sentido com os criativos, com as estratégias, onde nós vamos de encontro de fato, de uma forma estratégica, de encontro às necessidades do cliente, que é o cliente da sua empresa, só que não te encontrou ainda. Por exemplo, você tem uma empresa de limpeza. O cliente que está procurando uma empresa de limpeza, ele tem também dores emocionais, não Sim. só dificuldades ali enquanto a sua organização. E às vezes a estratégia emocional, uma copy, que é um texto estratégico para o seu vídeo, vai fazer toda a diferença, não é isso, Eric? Exatamente. E hoje nós unimos pilares fundamentais, como o Wesley falou, que a gente não liga somente para a parte ali do tráfego pago, da captação de lead, porque isso daí todo mundo oferece no mercado, né? Então hoje nós estamos um nível acima disso. Além de fazer toda essa gestão do marketing estratégico, né, de captar lead qualificado e tudo mais, nós atuamos com essa parte também de comercial e emocional, né, utilizando a expertise do Wesley. Então, não adianta só nós trazermos ali um cliente para você, né, se você não está preparado para receber ele tanto emocionalmente como comercialmente, né? Se você não tiver uma estrutura de abordagem, de venda para esse cliente, todo cliente que vir para você vai ser um lead ruim, né? Exato. Então, nós atuamos nesses pilares que vai fortalecer a sua empresa e vai fazer ela crescer de forma mais rápida, né? E é importante, Eric, ressaltar que nós não trabalhamos com isso porque surgiu uma ideia, porque uma vez pensamos nisso. Não. Nós entendemos que sem um processo de consultoria geral, incluindo marketing, comercial, softwares, uma solução completa para o negócio do cliente, só o tráfego, só o marketing não funciona, porque o resultado é aumentar o faturamento das empresas. E se aumentar o faturamento da empresa depender de melhorar o comercial, processo de venda, uma automatização de atendimento, nós vamos ter que oferecer. E é por isso que nós passamos a oferecer todas essas soluções para entregar ao cliente algo completo que vai de fato trazer resultados para ele. Exatamente. Hoje, quando a gente fala de atendimento, né,
Nós conhecemos as dores também do brasileiro que é empresário, né? Às vezes ali a pessoa não tem tempo para estar fazendo um atendimento imediato, e a gente sabe que um lead, quando ele é atendido dentro dos primeiros 5 minutos, a chance de conversão é de 90%. Isso aí já foi provado cientificamente e também por várias grandes agências americanas e brasileiras também. Você está na rede, né? Você se posiciona na rede de pesquisa e o cliente não vai ficar esperando você responder. Se você não responder em tempo hábil, né, segundo a necessidade do cliente, ele vai pesquisar outra empresa e ele vai fechar com outra empresa. E às vezes você está ocupado lá fazendo a limpeza, Isso. Cuidando de outra coisa, tomando banho, e por isso nós temos a solução. Apresenta a solução, inclusive pode até mostrar na tela. Exatamente. Então, hoje nós trazemos essa solução para essas dores e também, às vezes, para quem não fala inglês, né, que tem o medo de iniciar a sua empresa no digital, por não falar inglês, às vezes por querer só receber text message, né, por mensagem de texto, nós temos uma solução onde nós temos um phone bot. A gente vê falar muito chatbot, né, que é responder por mensagem, mas nós temos um phone bot, que é um agente de inteligência artificial. Ele substitui um assistente virtual. Então, ou seja, ele trabalha 24 horas por 7, teve uma ligação, ele atende na hora, já olha a sua agenda, seu calendário, já agenda o estimate para você ali, de acordo com a sua disponibilidade do calendário. Ele mesmo faz os follow-up para esse cliente não deixar de fazer esse agendamento, né? Então, ele fica atendendo automaticamente o lead que chega lá, né? Exatamente. Seja meio-dia, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. Nossa, isso é maravilhoso. Então, assim, é justamente para não perder esse time ali, né, dos 5 primeiros minutos de atendimento, né? Porque a gente sabe depois dos 5 primeiros minutos, a conversão cai para 10%, é uma diferença muito grande, né? E como é que fica essa questão também do atendimento ser automatizado e não humanizado? Como é que é essa objeção? Hoje, essa solução que nós temos de atendimento, nós testamos várias para até nós chegarmos nessa, né? Justamente por essa questão da humanização do atendimento. De todos os clientes que nós atendemos hoje, e falar em porcentagem, 1% dos leads que ligaram identificaram que é uma inteligência artificial. Então, você vê, 99% achou que estava falando com uma pessoa humana. E detalhe, o inglês dela é perfeito. Então, às vezes sem sotaque. Sem sotaque brasileiro, porque às vezes quando você contrata um assistente virtual, né, ela fala inglês, mas às vezes não é aquele inglês com o sotaque do americano mesmo, né? Então acaba que quando está na negociação com o cliente ali, o cliente consegue identificar às vezes ali que ele não está falando com o americano mesmo, por mais que não prejudique tanto, mas gera mais credibilidade, né? É como se fosse um atendente que você contratou para trabalhar para o seu business. Exatamente, só que ele trabalha o tempo todo sem folga, sem... Não tem escala 6x1. Não tem... não tem 24 horas, não precisa pagar 13º. Isso, não tem férias 13º. E então isso daí facilita muito. E principalmente a questão para você gerir o seu tempo, né? Qual que é um lema que nós temos aqui? Nós abraçamos o máximo da sua empresa, da parte de marketing, atendimento comercial, para você focar ali justamente no atendimento do cliente de forma presencial, né? Ou seja, é gerar os estimates, ir lá e fechar a venda e executar o projeto, né? E antes desse processo vem o trabalho que nós fazemos, né? Muito bom. Você consegue mostrar para as pessoas aqui? Só nós vamos mostrar então o CRM que nós utilizamos. O CRM, para quem não sabe, é um software de gestão de relacionamento com o seu cliente. Para você trabalhar o seu cliente, colocar ele ali dentro do funil, para que você possa converter e assistir e fazer toda a gestão dos seus clientes. Então aqui nós vamos mostrar para vocês como que funciona essa parte que nós falamos da gestão comercial da sua empresa, né? Não só da gestão dos leads, mas nós temos aqui dentro do nosso software, você consegue gerir tanto a questão do calendário, os seus leads, a conversação tanto do WhatsApp, se tiver, do Messenger, do Instagram, do Text Messenger, tudo centralizado em um único local, né? Fora que também nós temos toda a parte de automação para fazer follow-up com os leads que não te responderam ou que não atendeu naquele momento, né? E a parte também de organização, onde você vai ter toda a sua base de clientes, tá? Então vamos lá, aqui é o nosso software.
Estamos mostrando aqui um exemplo real de um de nossos clientes de construção. Depois eu vou mostrar um também do segmento de limpeza, né? Então aqui é a pipeline desse cliente, né? Ou seja, é o quadro onde estão todas as colunas separado por cada segmento dessa empresa de construção aqui, né? Essa empresa é uma empresa de general contractor, então eles fazem bathroom, basement, deck e vários outros nichos dentro da construção, e as campanhas que nós criamos são separadas para cada segmento da área de construção. Então, ou seja, se for um lead de cozinha, de reforma de cozinha ou reforma de banheiro, vai ter uma coluna específica para cada tipo de cliente, para ficar mais fácil aqui e organizado dentro do seu CRM. E aí, vale a pena ressaltar, Eric, quantas vezes nós, se não tivermos uma ferramenta de gestão de leads, vamos esquecer do cliente. Exatamente. O cliente não demonstrou tanto interesse, não respondeu, e aí passa-se o tempo, em vez de você trabalhar aquele lead, aquele cliente, você acaba perdendo, né? E o lead custa dólar. Você pagou pelo lead, né? Então, ou seja, é uma oportunidade de venda que você tem. E acontece muito hoje quando nós pegamos empresas ali que já investiram em marketing, em tráfego pago, né? Quando a gente pergunta onde está a base de lead desse cliente, ele não tem, às vezes o máximo que ele vai ter é um caderno, uma agenda, uma planilha bem desorganizada, e se a gente precisar fazer uma reativação de base ou lançar alguma promoção ou alguma oferta específica, a gente não consegue porque esse cliente não tinha nenhum sistema de gestão e organização ali desses clientes e desses leads que vêm. Então, dentro aqui do nosso software, nós temos todos os dados dos clientes que vêm, tanto do tráfego pago, tanto do tráfego orgânico ou indicação que seja. Você consegue colocar aqui os que vêm através do tráfego pago e orgânico, que nós fazemos a gestão, já cai dentro aqui do CRM de forma automatizada, né? A única coisa que você vai precisar fazer é movimentar esse lead aqui de acordo com as colunas, né? Então, ou seja, chegou um novo lead. Você fez o atendimento, qual que foi o feedback que você dá para esse lead? Marcou um estimate com ele, ou o lead não atendeu? Então, se marcou o estimate, você vai mover aqui para dentro da parte de estimate. Então, aqui é a parte do seu quadro do CRM, com os leads todos organizados dentro da pipeline. Aqui, se nós quisermos fazer alguma automação de disparo de promoção, disparo de alguma oferta, nós podemos criar isso tudo aqui dentro dessa pipeline, né? Tem toda a parte de automação também, que aqui é onde nosso time faz essa gestão, né? Que ele já recebe os leads direto do Google ou do Facebook, jogando lá para dentro da pipeline, né? Isso que é algo mais técnico, né? Mas a gente gosta de mostrar porque você que é empresário precisa entender o que está sendo feito para a sua empresa, né? Esse é um grande erro também que acontece, né, Wesley? Que às vezes a pessoa confia tanto na empresa que está prestando esse serviço que ele deixa... Confia tanto que não confere. Isso. E aí, às vezes, quando tem algum erro, acaba que esse erro vai prolongando, chegando num determinado ponto ali, que por falta de acompanhamento da empresa junto com o time que está fazendo marketing, deixa ali a desejar em algum resultado, né? Ótimo. Então, aqui dentro, só mais um detalhezinho, tem toda a parte de conversação, né? Se você quiser entrar aqui e falar com todos os seus clientes, você já consegue encontrar. Tem toda a sua agenda também, aqui com todos os dados, nome, telefone, e-mail, zip code. Se você quiser cadastrar o seu calendário aqui dentro e utilizar um único calendário ou sincronizar com o seu calendário do Google, você consegue também. Você consegue colocar outros usuários. Então, exemplo, você tem um time de limpeza e você quer que eles utilizam o calendário aqui do nosso software. Você consegue criar um usuário para cada um e consegue deixar liberado apenas o que você quer que ele enxergue dentro da ferramenta. Então, ou seja, se é só o calendário para ele ver qual que é a data da limpeza, o local, o endereço que ele vai fazer a limpeza, você consegue fazer toda essa gestão também aqui dentro. E eu quero mostrar também para vocês uma solução de atendimento que hoje está sendo algo surpreendente para os empresários, né? Para os empresários que têm empresas aqui aí nos Estados Unidos, que é o que? A nossa solução de atendimento de phone bot, né? Então, a gente vê se falar muito de chatbot, né? Que é o atendimento via mensagem, onde tem um bot que faz o atendimento imediato, responde as mensagens de forma humanizada, mas nós temos, além do chatbot,
nós temos também o phone bot, ou seja, se a pessoa ligou para sua empresa, automaticamente o phone bot vai atender e vai conversar com ela como se fosse você, né? A gente vai treinar ele para poder marcar os estimates ali, os agendamentos, de acordo com a sua precisão, né? Se você quer passar preços também, a gente coloca uma tabela de preço, a gente treina e molda ele para ser o seu vendedor, né? Então a única coisa que você vai precisar fazer é comparecer no dia do agendamento que ele marcou e fazer ali o orçamento e fechar ali a venda com aquele cliente, né? E tudo isso muito personalizado, com a cara que você quer dar ao atendimento, né? Então hoje nós colocamos prompts para a inteligência artificial obedecer de acordo com a particularidade do negócio, como você quer que seja atendido o seu lead. Então é algo muito personalizado. E como você mesmo disse, apenas 1% das pessoas conseguem perceber que é uma inteligência artificial e não uma pessoa real. Exatamente. Então eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho rápido de demonstração que a gente tem aqui, para não ficar tão extenso. A gente tem já programado para mostrar para vocês como que é esse funcionamento na prática, a gente fazendo o teste, ligando para essa inteligência artificial, conversando com ela e ela respondendo ali simultaneamente através de uma ligação e realizando o agendamento. E detalhe, depois que ela confirma esse agendamento, já dispara uma sequência de automação onde você recebe lembrete por text messenger, lembrete por e-mail, e se você quiser recebe até uma outra ligação posterior ao agendamento para te falar que foi feito esse agendamento com o cliente. Inclusive, a gente recebe a mensagem aqui em tempo real e a gente sabe se você respondeu o lead ou não. E se você não respondeu o lead, nós vamos ter que puxar a orelha do empreendedor aí que não está respondendo o lead em tempo hábil, né? Isso. Nosso software tem um aplicativo próprio que a hora que você recebe um agendamento ou quando você recebe um lead, ele te notifica como se fosse um WhatsApp aqui. Aqui para você ver, quando chega um lead, não sei se vai dar para ver na câmera, mas ele te notifica, né? Chegou um novo lead, o novo lead acaba se cadastrando no formulário da empresa tal, com os dados desse lead, né? E aí você clicando aqui, você já vai ter acesso a todos os dados do lead, telefone, e-mail, zip code, qual serviço que ele quer, né? E caso seja um agendamento, você vai receber aqui também que teve um agendamento no seu calendário e qual a data que foi feito esse agendamento. Então, ou seja, a sua única função vai ter que ser comparecer no agendamento. Isso. Porque também a gente consegue programar uma sequência de lembretes para que esse lead não desista do agendamento, né? Então, nós vamos definir com você, com a sua empresa, qual que seria essa sequência ideal, né, de follow-up para que consiga realmente ali ter esse comparecimento e não ter no-show do appointment que foi marcado, né? E eu vou dar licença aqui para falar um pouco sobre tráfego pago. Um parceiro aqui da nossa equipe, o Edu, vai falar a respeito disso também junto com o Eric. Eu sou o Edu, Luiz Eduardo, mais conhecido como Edu. Trabalho com marketing aí há 9 anos, né? E há 4 anos venho desenvolvendo um trabalho especializado na área de tráfego pago. E nesse vídeo eu quero comprovar para você a necessidade de realmente ter um tráfego pago. No Brasil, isso já é realmente fundamental. E olha que o mercado brasileiro é muito mais atrasado do que o mercado exterior. Agora, nos Estados Unidos, na Europa, em países aí de primeiro mundo principalmente, essa necessidade é 10 vezes maior. Se você não faz tráfego pago, seja no Google, seja no Meta ali, você não vai conseguir permanecer no mercado por muito tempo. Porque todos os dias os seus concorrentes estão fechando vendas que você poderia fechar e você só não está fechando, não está crescendo, não está melhorando e aumentando seu faturamento porque você é um fantasma no mundo virtual, no mundo digital. E fantasma no mundo virtual vão fechar a empresa logo logo. Inclusive tem uma ferramenta que é incrível, que é desenvolvida aí pelo próprio Google, que chama Google Local Service. Qual que é o diferencial dessa ferramenta? Nessa ferramenta você só paga pelo lead, ou seja, pelo contato qualificado. Se por acaso uma pessoa te ligou e não é o público-alvo, não desenvolveu ali uma conversa, você não vai pagar por esse contato, você só vai pagar por aquelas pessoas que forem realmente seu público-alvo, não é isso, Eric? Exatamente. O Google Local Service é uma ferramenta que está disponível em alguns países europeus e nos Estados Unidos, né? Então é uma ferramenta onde você só vai pagar por cliente qualificado. Então o que é esse cliente qualificado? Quando você faz o seu cadastro dentro da ferramenta, para ver se você se qualifica ou não, né? Você coloca ali quais as regiões que você atende e qual o segmento que você atende e quais as subcategorias que você atende dentro desse segmento.
Então, ou seja, vamos supor que você tem uma companhia de limpeza, mas você só atende residências, você não atende comércios e nem offices, né? Nem escritórios. Então, se vir um lead de commercial clean ou office, você não vai pagar por esse lead. A ferramenta entende que quando você fez o cadastro, você falou que só atendia casas. Então, você não vai pagar por esse lead. Ou se veio um lead de uma região que você não colocou na hora que você foi cadastrar a sua empresa, você também não paga ali por esse lead que veio de outra região. E detalhe, tá? Hoje em dia você nem precisa mais ir lá e dar esse reporte. A própria ferramenta, através da inteligência artificial, ela faz essa análise ali de todo o traqueamento da ligação, consegue identificar e já desconsidera de forma automática ali para você ter esse reembolso. Inclusive, nós temos depoimentos de alguns clientes aí comprovando a eficácia dessa ferramenta. Dá uma olhada aí. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns clientes de nichos diferentes, né? Temos aqui cliente de limpeza, cliente de construção, cliente de landscaping, que tem excelentes resultados através do Google Local Service. E detalhe também, tá? Se a sua empresa não se qualifica para o Google Local Service, não significa que nós não vamos conseguir trazer leads qualificados para a sua empresa, tá? Nós temos diversas outras fontes de tráfego especializada para trazer lead e cliente qualificado para a sua empresa. Então você que já está cansado de passar por várias agências de marketing, gestores de tráfego, pessoas que querem atender a sua empresa, mas não entende do mercado americano, não entende do público de comprador americano, não sabe quais ferramentas funcionam, agende uma consultoria gratuita com o nosso time. Nós vamos montar um projeto e te apresentar para você entender como que funciona a nossa empresa e os nossos 5 anos de experiência somente no mercado americano. Então você que é empreendedor no mercado americano, não perca tempo. Já agende uma reunião sem compromisso para esclarecer todas as suas dúvidas. Será um prazer poder te ajudar a aumentar o faturamento da sua empresa e realizar os seus sonhos.